Estou aqui com uma fonte comum, 12 volts por 1.500 mAh. Isso é uma fonte de um cliente que me procurou. Ele está fazendo a importação de 2.000 fontes dessa. Então ele me mandou essa amostra. O fabricante diz que ela fornece 12 volts por 1.500 mAh. É uma fonte de uso misto, né? Pode ser utilizada em pequenos aparelhos que não exceda os 1.500 mAh. Meu cliente me procurou, pediu para eu fazer uma aferição, tendo em vista que essas 2.000 fontes é um valor bem expressivo, mas ele quer ter a certeza que terá uma fonte realmente de qualidade. Para isso, eu tenho aqui uma carga eletrônica que irá simular o aparelho que vai ser ligado a essa fonte. Aqui eu consigo fazer a programação de qualquer consumo, desde o parâmetro que o fabricante diz até o que eu estabelecer. Bom, eu vou fazer inicialmente alguns testes com consumo até a capacidade máxima de 1.500 mAh e depois vou fazer uma simulação com um valor maior, ou seja, é o que comumente as pessoas fazem. Elas precisam de uma fonte, não se atentam às informações técnicas, o aparelho que vai ser ligado à fonte, às vezes o consumo é maior, vou comprar qualquer tipo de fonte sem a informação correta, não tenho a fonte antiga, quero uma fonte de 12 volts, liga lá no aparelho, acaba prejudicando o aparelho, pode causar curto-circuito na rede elétrica, pode causar incêndio, é uma série de consequências. Para isso, meu cliente preventivamente me procurou para que eu pudesse fornecer esses parâmetros. Então, nós vamos dar início aqui. Vou ligar na rede elétrica. Bom, fonte ligada na rede elétrica. Eu tenho aqui 235 volts. Tá ok? Até aí, sem nenhum problema. É normal termos essa pequena variação para mais nessas fontes. Tá ok? Só explicar aqui uns detalhes. Eu tenho aqui 1.500 mAh, que é o que a fonte do fabricante diz que tem. Coloquei um ranger de 4 A. Aí já é um parâmetro do equipamento, 0,00 microampere por segundo, por microsegundo. 12 volts é a partida, que ela é uma fonte de 12 volts, limite de 13 volts e uma corrente limitada até 1.500 mAh. Tá ok? Vou dar início ao teste. Perceba que logo de cara já perdi quase 500 milivolts aqui. Continua caindo. Eu tenho um consumo de 17.282,83 watts, uma resistência de 7,6 ohms, com uma carga de consumo de 1.500 mAh. Então perceba que excedeu a corrente, perceba que isso quer dizer o quê? Houve aqui uma simulação de consumo dentro da característica da fonte, o equipamento, a carga eletrônica identificou, já desligou por conta do limite de corrente excedido. Tá? Então nós temos ali já um parecer de que a fonte que o cliente pretende adquirir pode não ofertar esses 1.500 mAh. Esses 1.500 mAh, é claro que aqui na carga eletrônica eu estou simulando o extremo, ou seja, o limite que o fabricante determina. Eu vou exceder um pouco aqui, vamos colocar aqui 2 A. Um limite 2 A. Tá. Lembrando que
a fonte que meu cliente quer adquirir é de 1.500 mAh. Então, de forma imprudente, eu vou simular como se eu estivesse ligando um equipamento de consumo maior do que a fonte pode ofertar. Vamos ver o que acontece. Veja, tensão caiu mais ainda, resistência caiu, potência elevou. Se nós temos aqui uma elevação de potência, é claro que eu tenho uma queda de resistência e tensão. A lei de Ohms me possibilita toda essa leitura. Eu elevei de 1.500 para 2 A, tá ok? Certamente eu tenho aqui já uma elevação na temperatura do conector. Então, o que se traduz isso aqui? Pode se traduzir uma sobrecarga, ou seja, o aparelho que eu for ligar essa fonte, eu posso estar sobrecarregando ele, pois eu tenho uma fonte que não tem a capacidade de me fornecer 2 A, apenas 1.500 mA. Eu tenho uma elevação aqui de 22 watts, 22 watts e meio a mais de consumo por conta dessa elevação de 2 A. Minha fonte não é de 2 A, ela é de 1.500 mA. Porém, eu simulei ligando um equipamento de potência de consumo maior. Veja o que pode acontecer. Posso trazer aqui, em médio prazo, algumas horas de uso ligado a essa fonte no aparelho. Eu posso danificar o aparelho, não a minha carga eletrônica, mas o aparelho que vai se ligar na fonte. Posso ter um princípio de incêndio na fonte, pelo aquecimento. A fonte, ela eleva aqui o seu consumo, há uma queda de resistência. Na sequência, eu tenho um aquecimento em toda a fonte, decorrente desse excesso de amperagem. A fonte não está preparada para esses 2 A. Posso ter um princípio de incêndio, um curto-circuito na rede e outras questões que a gente sabe que acontecem muito por aí. Bom, de forma geral, vou aqui concluir essa etapa. Vamos colocar aqui 1 A. Eu tenho agora 1 A de consumo com limite. Eu tenho que aumentar esse limite aqui. 1.200 de limite, tá ok? Vamos lá. Veja. Há aqui uma queda no consumo. Meu aparelho, no caso a carga eletrônica, passou a exigir da fonte 1 A de consumo. Ora, 11.750 watts é a potência que ela está consumindo dessa fonte. A tensão caiu e a resistência elevou. Tá. Então, nesse momento, a fonte está trabalhando dentro de um critério que poderíamos considerar aceitável. É uma fonte de 1.500 mA, porém, eu estou aqui com 1 A de consumo. Para que os senhores tenham ideia, se eu pegasse aqui uma câmera, essas câmeras convencionais de segurança, e ligasse nesta minha fonte de 1.500 A, eu teria problema. Por quê? Em média, uma câmera dessa, convencional, ela consome ali 1.7 A, 1.8 A. Eu teria um aquecimento demasiado nessa minha câmera, que estaria sendo alimentada com esta fonte em específico, trazendo num curto prazo aí um dano à câmera e até mesmo à própria fonte. Por quê? Que não seria prudente ligar uma fonte de 1.500 mA numa câmera que consome ali 1.5, 1.7, 1.8 A. Eu teria que comprar uma câmera que pelo menos me fornecesse ali uma questão de 3 A, que seria aceitável. Tá ok? Aqui não temos aquecimento no borne de conexão. Está dentro de um parâmetro aceitável. Lembrando que a fonte tem 1.500 mA. Estou consumindo aqui 1 A com uma potência de 11.750 watts. Está dentro de uma situação aceitável. A carga eletrônica faz todo o teste. Poderia ser uma bateria, poderia ser qualquer outra fonte.
ela simula o consumo, no caso aqui de uma fonte. Meu cliente quer adquirir 2.000 peças dessa fonte, me procurou para que eu pudesse fazer essa verificação e afirmar se poderia ou não comprar essa fonte, seria confiável. Tá, os testes mostram que é uma fonte que realmente oferece o que o fabricante determina, está dentro de parâmetros aceitáveis para que ela se propõe. Então é isso. Vamos lá. Fonte de 12 volts, 1.500 mA. Nesse momento está configurado aqui para um consumo de 1 ampere-hora. Teste bem sucedido. Teste finalizado. Vou informar o cliente que pode estar adquirindo a fonte, usando apropriadamente para o que ela oferece, ela vai trazer segurança. Teste finalizado. Até a próxima.